Ah, pronto. Acho que agora a gente está ao vivo. Boa tarde, Thiago. Queria te agradecer pela tua presença, disponibilidade de conversar com a gente. Um prazer e uma honra de todo mundo, não só eu que estou aqui na frente, mas acho que de todo mundo que faz parte do coletivo aqui em Brasília, da gente poder finalmente conversar. Muito doido isso, né? Tem que acontecer uma pandemia para a gente poder conversar cara a cara, frente a frente, né? Eu queria, acho que o pessoal vai chegando depois, mas eu queria pedir para que você pudesse se apresentar, né? Falar um pouco de você, falar um pouco do grupo de pesquisa, falar um pouco também do cenário de Pelotas e aí a gente vai conversando. Pode ser? Perfeito. Primeiro eu quero agradecer, né? Boa tarde a ti e às demais pessoas que nos acompanham. Quero agradecer pela essa oportunidade de estar dialogando com o Observa Pop, né, de estar trocando ideias aí e falando dessa temática tão importante que é a emergência de certas vulnerabilidades aí em contexto de pandemia e, sobretudo, a população em situação de rua. Né? Bom, eu me chamo Thiago Lemones, sou professor aqui na Universidade Católica de Pelotas, né? Que é uma cidade no extremo sul do Rio Grande do Sul, aqui, e a gente estou vinculado ao programa de pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos. Né? Aqui, tanto a universidade quanto o programa de pós-graduação tem digamos assim, um destaque, né, um diferencial, que é a intenção de produzir conhecimento voltado à intervenção social, voltado, então, à potencialização de políticas públicas. Então, tudo que é produzido em termos de dissertações e de teses é, de alguma forma, direcionado, né, a alguma utilidade em termos de políticas públicas, em termos de avanço aí no debate público das políticas em relação, sobretudo, a populações consideradas vulneráveis, ou melhor, vulnerabilizadas, né, por processos históricos e políticos. Aí, né? E nesse contexto, então, de engajamento, né, com o debate público, a gente, então, criou o Grupo de Antropologia e Direitos Humanos, o GAND, né? Foi criado ano passado, na verdade, logo da minha entrada na universidade. E o GAND ele é vinculado a um grupo de pesquisa mais amplo, que é o Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Estudos Penitenciários, né? Coordenado, então, pelo professor Luiz Antônio Bogo Chies, também vinculado a esse PPG. Né? Então, ele nasce como um grupo de estudos, ainda está se reformando como um grupo de pesquisa, mas ele nasce com essa pegada, então, com essa intenção de fazer com que a antropologia, o olhar antropológico para essas populações, tenha alcance no debate público local e regional. Né? Então, há exemplo, por exemplo, da população em situação de rua, a gente vem tentando e, de alguma forma, conseguindo, né, fazer com que esse debate seja tematizado, fazer com que essa população não saia do debate público. Então, a gente tem realizado algumas pesquisas exploratórias, sobretudo no Centro Pop, com um grupo de pesquisa bem bacana, assim, com mestrandos e doutorandos, né, super engajados nesse processo. Deixa eu só, antes de você entrar nisso, eu vou te interrompendo, tá? Claro. Eu tenho muitas perguntas para fazer para ti, então eu vou te interrompendo. Me fala um pouco do cenário de Pelotas em relação à população em situação de rua. Tem pouco, tem muito, quais equipamentos? Você fala em centro pop, então já dá para perceber que tem um centro pop aí. Como é que é Pelotas e a questão da população em situação de rua aí? Bom, por isso que eu ia te falar um pouco dos nossos boletins de pesquisa, porque a partir das nossas inserções aqui no âmbito da cidade, a gente percebe que, primeiro, em relação ao número de pessoas em situação de rua, existe uma disputa sobre esse número, né, Pedro? A gente sabe aí que as estatísticas e os números, né, eles são disputados politicamente, justamente, eles vão mostrar o privilégio das políticas, né? Bom, se tem um número, né, considerável, né, de pessoas em tal situação, as políticas serão direcionadas para esse público, né? Então, existe uma disputa, né? Quando nós tentamos, de fato, descobrir se a prefeitura, se o poder público tinha um número exato, algum levantamento, alguma pesquisa qual e quantitativa, nós não obtivemos resposta do poder público, né? Então, nesse primeiro momento, a única informação que nós encontramos foi uma reportagem de um jornal local apontando, né, um número possível que teria sido realizado aí
por setores da assistência social, pelas pessoas que estão aí engajadas com essa população a partir da Secretaria de Assistência Social, né? Só que essa reportagem, ela mostrava um aumento em 3 anos de 188% dessa população. Ou seja, em 3 anos, a reportagem do Diário Popular, né, o Diário Local, mostrava que em 2018, né, nós tínhamos passado de 150 para 432 pessoas em situação de rua, de acordo com o levantamento da abordagem social na cidade, né? Ou seja, um aumento extremamente considerável, né, e que exige ações, que exige, né, estratégias e políticas, de alguma forma, né? Nessa mesma matéria, o secretário de Assistência Social, na época, ele contesta esses dados, né? Ele contesta esses dados e a argumentação que ele traz é de que esses dados seriam um acumulado de registros anteriores, mas que repetiam-se as mesmas pessoas. E que, além disso, a maioria desses sujeitos contabilizados estavam de passagem pela cidade, eram uruguaios que estavam vendendo aí seus artesanatos, né, e que estavam de passagem em direção às praias de Santa Catarina, né, por exemplo. Ou seja, existe uma disputa política sobre esses dados, não existe ainda uma pesquisa quali-quantitativa com uma abordagem específica, com uma metodologia muito clara, né? Enfim, a gente está, de alguma forma, tentando fazer isso, tensionando isso, a partir das nossas colocações aí no debate público, né? Então, existe uma inconsistência nas políticas, né? Essa é a questão em relação aos números, né? Bueno, existe uma rede de atenção à população de rua na cidade. Aqui nós temos o Centro Pop, né? O Centro Pop aí, ele atende, em média, 70 pessoas em situação de rua por dia, né? E o Centro Pop tem sido um grande parceiro aí nas pesquisas que a gente vem realizando, nos debates que a gente vem fazendo, né? Também tem o Restaurante Popular, que é gerenciado aí pela Prefeitura em parceria com uma ONG local, que é a ONG Gesto, né? E o Restaurante Popular, ele atende, em média, 400 pessoas e tem 1.300 cadastros realizados até o momento. A população em situação de rua não paga, né? É cobrado R$2 dos demais, mas a população em situação de rua, né, a partir de um cadastro no Centro Pop, então, não paga por essa alimentação. Temos também o Albergue Municipal Pelotense, né, que também é uma parceria entre a Prefeitura, né, e o setor privado, que existe aí desde a década de 60, né, e que também acolhe a população na lógica na perspectiva do acolhimento noturno. Tá? E temos também uma série de outras... Para dormir? Oi? Também acolhe para dormir, então? Isso, apenas para dormir. Tá? As pessoas entram lá às 6h30 e saem às 7 da manhã, se eu não me engano, tá? Com a garantia, então, de banho, alimentação, TV e cama, né? Nessa perspectiva básica aí, né? E, bueno, e tem uma série de outros coletivos, né, que são aí organizados na perspectiva um tanto ou da caridade ou da filantropia, né, mas que estão garantindo também alimentação para essa população em dias e horários e locais específicos na cidade, né? Então, esse é o cenário, assim, em termos mais gerais. Claro que nós temos também o serviço de consultório na rua, né, que está vinculado aqui ao setor de saúde mental da Secretaria de Saúde, né? Tem uma equipe de consultório na rua aí? Tem uma equipe de consultório na rua, que inclusive está atuando bem forte no sentido de possibilitar a higienização, né, na rua, com disponibilização de álcool gel, com disponibilização de informação sobre, né, a pandemia. Então, está, de alguma forma, dando um apoio nesse sentido, garantindo, né, de alguma forma, esses direitos, assim, no campo da saúde e do consultório na rua. Então, esse é o cenário. Tem algumas ações que são excepcionais, né? Como, por exemplo, agora, o Centro Pop, o Centro Pop e a Casa de Passagem, também nós temos a Casa de Passagem, esqueci de te falar, né? Eu não tenho muito ideia do número de vagas na Casa de Passagem, mas você deve saber que a Casa de Passagem funciona do mesmo modo praticamente em todos os municípios do território brasileiro, né? Que é aquela ideia de acolher por no máximo 15 dias, e a ideia da passagem é justamente fazer uma análise da situação individual e ver a possibilidade de alocar esse sujeito para a sua cidade de origem, quando então de fora, ou para a sua família, né? E na perspectiva da construção dos vínculos familiares e tal, né?
mas de uma forma muito rápida, muito passageira, de fato, né? Hoje, atualmente, o Centro Pop e a Casa de Passagem estão funcionando numa escola tradicional da cidade, que está paralisada, obviamente, não está tendo aula, né? Que é o Colégio Pelotense, Colégio Municipal Pelotense. E ali, então, está tendo vaga, se não me engano, para 60 pessoas, né? Numa parceria também com o Albergue Municipal, que aumentou, se não me engano, 10 vagas para acolher também, né? Então, o Centro Pop e a Casa de Passagem estão funcionando juntos no Colégio Pelotense, acolhendo as pessoas em situação de rua 24 horas, né? Com a garantia de café da manhã, almoço e janta, certo? E também higienização, informação sobre a pandemia, né? E os cuidados necessários, e algumas atividades aí lúdicas, oficinas, etc. Né? Bom, essas são as informações que são passadas para nós pela mídia, né? Porque a gente não tem muito contato nesse momento agora com essa nova ação da prefeitura em relação à população em situação de rua. Né? E esses serviços todos que você descreve, ultimamente, estão funcionando? Sim, estão funcionando e com muita visibilidade, digamos assim, na cidade, né? E aí, antes de te interromper, você estava falando justamente, aí eu volto na questão, quais são as ações que o seu grupo está fazendo, o que vocês já faziam, o que vocês estão fazendo agora? Então, logo que o grupo começou, né, Pedro, a gente decidiu, então, que ia realizar, logo após essa constatação de que Pelotas não tem um número exato sobre essa população, não tem uma pesquisa sobre isso, que nós íamos começar a insistir nesse debate, né? Porque a gente se deu conta que, insistindo, a gente coloca essa população em pauta, né? Porque o que a gente percebeu? Quando que se fala em população de rua antes em Pelotas? No inverno. Nós temos aqui um inverno rigoroso, né? De temperaturas negativas, assim, no mês de junho e julho, sobretudo, né? E aí, então, quando a população de rua vinha à tona no debate público, era num apelo muito da caridade, da solidariedade, que é importante, obviamente, né? Mas nunca na lógica da responsabilidade do Estado, né? E nunca na lógica dos direitos, nunca na lógica, né, da percepção de que nós estamos falando de sujeitos de direitos, né? Então, apareciam então, os gestores públicos na TV, nos jornais, pedindo que a população doasse cobertores para o Centro Pop, doasse roupas, etc., sempre na lógica da doação, né? E, bom, ao longo do ano, fora do inverno, não tinha nenhum debate público sobre garantia de direitos, nenhum espaço, né, em que essas pessoas possam, de alguma forma, serem ouvidas publicamente, participar dos debates políticos, né, sobre o cenário local das políticas públicas. Então, não existe um espaço de acolhimento para que essas pessoas tenham voz e possam também aí participar da formulação, talvez, quem sabe, das próprias políticas direcionadas a elas, né? E a gente percebendo isso, bom, é preciso tensionar, então, trazer isso à tona, né? Então, que nós decidimos coletivamente fazer uma pesquisa sobre violência contra as pessoas em situação de rua. Então, nós fomos para o Centro Pop, entramos em contato com a Secretaria de Assistência Social, de imediato o projeto foi aprovado, né? Então, foi muito bacana essa parceria com o Centro Pop, e nós fomos aplicar os questionários voltados, então, para entender um pouco o perfil desses sujeitos, né, que frequentam, que são os usuários do Centro Pop, e as violências sofridas, né, por eles, né, no espaço das ruas. E aí, então, a gente percebeu que, bueno, aquilo que nós já esperávamos, 80% desses 55 entrevistados, né, são 70 usuários, nós conseguimos entrevistar 55, 80%, né, já sofreu violência física, né, ou verbal no contexto das ruas, né? E, bom, e aí tem uma série de outros desdobramentos dessa pesquisa, né, em termos... Eu vou te interromper, porque coisas que você fala são interessantes, então não tem como deixar passar muito. Como é que vocês conversam sobre violência com população em situação de rua? É da maneira mais simples de você já sofreu violência, ou como é que isso aparece na conversa de vocês, ou como é que isso foi registrado por vocês? Então, nós aplicamos questionários, tá? Como é uma pesquisa, digamos assim, exploratória, né? Um primeiro contato
com o Centro Pop, enfim, e ela também foi uma pesquisa estratégica no sentido de que vamos nos aproximar, vamos criar um vínculo, né? Vamos, de alguma forma, nos aproximar do Centro Pop e criar esse vínculo, né, possível. Então, foi assim, nós chegamos no Centro Pop, com a colaboração de toda a equipe, nós, então, ficamos numa sala coletiva, a nossa equipe de pesquisa e a população em situação de rua, né, todos conversando paralelamente e respondendo as perguntas, né. Claro que o questionário é uma ferramenta, né, de diálogo, mas as conversas, elas ultrapassavam em muito os questionários, né. Então, assim, tinha momentos que o questionário ficava ali, a gente nem tocava nele, porque as pessoas queriam falar da sua experiência na rua. Queriam falar não só da violência, mas das múltiplas formas, né, de violências que, inclusive, não entrava no questionário, como preconceito racial, né, e outras formas de violência, assim, que, inclusive, elas não entendiam como violência. E aí, junto com isso, nós fizemos alguns diários de campo, né? Então, depois da aplicação dos questionários, eu solicitei, então, à equipe que registrasse as impressões, registrasse as conversas e tudo aquilo que não cabia no questionário. Então, a gente trabalhou com esses dois materiais. Os diários de campo, nós ainda vamos explorar muito mais ainda, né? O que está saindo agora, atualmente, é os dados mais estatísticos, aquilo que os questionários conseguem mostrar. Justamente porque o nosso objetivo, né, é trazer objetividade para o debate, né? Olha, 80% sofre violência. O que o poder público vai fazer, né? Então, se a gente ficar trazendo muito os dados mais qualitativos, digamos assim, mais subjetivos, eu acho que a gente não tem tanto alcance político no momento, né, com aquilo que a gente quer. Então, a gente acredita, obviamente, que o Estado ele trabalha muito com as estatísticas, né? A própria ideia de estatística, uma ciência do Estado, né? Então, é isso que interessa para o Estado, os dados, os números, as porcentagens, né? Então, a gente sacando um pouco isso, também está tentando... Oi? Por isso que nós estamos nesse buraco também, né? Exato. Né? Mas assim, Pedro, são pesquisas iniciais, a gente começou isso em novembro de 2019, né? Olha, estamos ainda nos consolidando, mas assim, o que está sendo bacana é que a gente está conseguindo impactar o debate público, né? A população em situação de rua não tem saído de cena na cidade, né? Tem aparecido na mídia, né? Nos noticiários da universidade, enfim. Então, a gente acha que está conseguindo tensionar a partir dessa primeira ação, dessa primeira experiência, e muita coisa ainda a gente pretende construir. Agora nós aprovamos um outro projeto, 2 projetos, tá, de extensão. Um para ser realizado dentro do Centro Pop, que é um projeto que busca discutir com as pessoas em situação de rua direitos humanos e a política social, a política nacional da população de rua, né? Então, ele tem 1 ano de duração. Agora, obviamente, ele está paralisado, ele acabou de ser aprovado, mas não pode ser implementado ainda em função do isolamento, mas a ideia é que a gente faça círculos de conversa, de debate com as pessoas, trazendo documentários, inclusive muita coisa do Observa, a gente vai aproveitar em termos de documentários, de vídeos, de filmes, de material, né, produzido para que as pessoas possam ouvir, né, outras pessoas em situação de rua e, sobretudo, aquelas que estão engajadas no movimento social, na população de rua. Então, a ideia é construir um debate entre os usuários do Centro Pop sobre direitos humanos, que eles possam também entender um pouco desse, não que eles não entendam, né, mas que a gente possa fomentar esse debate mais no âmbito de uma mobilização social e de um processo de reivindicação de direitos, e que eles percebam, né, que as políticas que existem, elas não são apenas políticas de caridade, né, elas são políticas conquistadas por um movimento a nível nacional e que eles são sujeitos e têm direito a esses processos, direito ao cadastro único, né, que está aí previsto no SUAS, né, eles têm direito à Bolsa Família, a ingressar em processos do Pronatec, em cursos do Pronatec, Minha Casa Minha Vida. Então, assim, são direitos que estão garantidos para a população de rua, né? Então, não são concessões, não são, enfim. E a ideia é produzir esse debate dentro do Centro Pop. O que é bacana é que o Centro Pop abraçou esse projeto. Né? Isso que eu ia te perguntar. Como é que foi a relação e a articulação de vocês com o serviço? Você fala em tensionar o setor público, mas a presença de vocês, de alguma maneira, também tensionou o serviço? Primeiro, como é que foi essa articulação com o serviço? E depois, como
como é que vocês também, a presença de vocês ali, de alguma maneira, não tensiona o dia a dia do próprio serviço? Olha, Pedro, essa é uma pergunta muito bacana, e eu acho que aqui a gente tem um diferencial. Não, a Bárbara que fez e eu é que estou pegando aqui nos comentários. Tá. A gente tem um diferencial aqui muito bacana, que é o seguinte, quem está responsável, quem está gerindo o Centro Pop, né, é de alguma forma uma pessoa que é uma pessoa fantástica, né, que é a Luciana Custódio, tá? E é uma mulher super engajada com as políticas sociais. Ela é aluna nossa no serviço social, no curso de serviço social, na Universidade Católica de Pelotas, né? E ela também está muito engajada no debate sobre violência contra a mulher na cidade, sobretudo a mulher negra, né? Então, ela tem toda uma trajetória de mobilização e ela cai no Centro Pop como gestora, como responsável, e ela abraça esse processo, né? Então, assim, tu consegue perceber que não só ela, mas toda a equipe, né? E ela leva isso à frente. Então, assim, ela tem toda uma sensibilidade que nos permitiu esse diálogo, que nos permitiu abraçar todas as nossas propostas até agora, né? Então, a gente deve muito a ela, assim, e o quanto a trajetória dela de mobilização, de engajamento, né? Hoje ela está levando à frente aí uma campanha fantástica, que é a campanha Periferia contra o Covid, né? Essa campanha que ela está encabeçando, na verdade, ela está articulando, mas envolve uma série de movimentos sociais, uma série de ONGs e, inclusive, de líderes comunitários em diferentes bairros da cidade, né, que estão responsáveis aí pela arrecadação de alimento e, inclusive, pelo cadastro de famílias nos seus bairros, nos seus territórios, né, a despeito do próprio Estado, né, e distribuindo. Então, assim, é uma rede fantástica. Né? Claro que ela não está sozinha, só estou dizendo assim o quanto que ela é uma pessoa que tem um entendimento da importância do debate sobre direitos, da importância de debater mobilização social, de um movimento social na cidade, né, pautado aí pelos direitos da população de rua. Então, isso foi um diferencial que, de alguma forma, facilitou bastante a nossa aproximação com o Centro Pop. Tá? Segundo projeto... Pode falar. E o segundo projeto, Pedro, que nós acabamos de aprovar, né, ele tem a ver com uma inquietação nossa, tá? E essa que é uma inquietação tua também, de todo mundo que está aí nos ouvindo, né? Que é ainda um pouco da lógica de olhar para a população de rua, né, pensando políticas o tempo todo assistencialistas, né? E nunca colocando essas pessoas como sujeitos de direito, nunca compreendendo de fato assim, quem é essa população, né? Tem rosto, tem vida, né? Tem voz, tem experiência, tem individualidade, tem coletividade, tem, enfim. E a gente quer um pouco trazer isso também, certo? Trazer isso também, porque a gente entende que conhecendo essas pessoas, conhecendo, inclusive, a história da população no Brasil, e aí quando a gente vai para a história da população de rua no Brasil, a gente traz sobre racismo, a gente traz um debate, né? A gente traz, enfim, toda a população de rua, parece que a gente está olhando para uma massa homogênea que deve ser retirada do espaço público antes que isso vai resolver o problema. Tá? Bom, essa inquietação, eu vou propor um curso que vai ter que ser online, né? Para agentes da segurança pública, do serviço de saúde e do serviço de assistência social. Tá? Então, essas três redes assim, de atendimento público na cidade, a ideia é que seja um curso de 4 módulos, tá? E a gente vai discutir a história da população de rua no Brasil, interfaces entre classe, raça e gênero, a gente vai discutir a emergência do Movimento Nacional da População de Rua no Brasil, a gente vai discutir a política nacional para a população de rua no Brasil, e no final, no último módulo, nós vamos discutir população de rua em Pelotas no contexto da pandemia. A ideia é que seja um curso, cada módulo vai ter uma semana, né, ele vai durar um mês, 4 módulos, mas a ideia é que não seja algo pesado. Então, que as pessoas tenham acesso, por exemplo, a um documentário do Observa Pop Rua e, logo abaixo, um fórum de discussão, para a gente fomentar o debate ali naquele fórum durante uma semana sobre aquele documentário, mas trazendo outros elementos, provocando, instigando, ao longo da semana dentro do fórum, para que esses agentes possam, então, criar, né, não que eles não tenham, mas que possam, assim, construir, de alguma forma, um outro olhar para essa população mais profundo, mais complexo,
né, do que simplesmente pensar como uma massa homogênea que tem que ser retirada. Não, a questão é muito mais complexa do que isso, né? Então, esse é o segundo projeto que a gente está tentando tocar adiante também. Que legal, legal. Vocês são da antropologia, basicamente? Não, o único antropólogo sou eu. Tanto... Porque a gente estava conversando antes, e você usou aquela palavra, você usou já de novo, tensionar, aí eu queria ouvir um pouquinho de você, a gente vai fugir um pouco, mas depois a gente volta. Eu queria ouvir um pouco de você o seguinte, porque historicamente a antropologia é um curso, né, é um saber que todo mundo fala fechado em si mesmo, né? Até academicamente a gente vive isso aqui em Brasília também. Como é que a antropologia tensiona a sociedade? Como é que a antropologia faz para tensionar o poder público? Vou começar falando de um antropólogo, que é o Didier Fassin, não sei se vocês conhecem. Não. Ele trabalha com a ideia da antropologia pública, tá? Que é uma antropologia que não escreve mais, não deve escrever mais para os seus pares apenas, né? E que se quer direcionar a diferentes públicos ou a um público específico, que deve ler e compreender esse debate, e de alguma forma ele traz a ideia da vida social ativa das nossas publicações. Então, quanto que aquilo que a gente publica e que tem de alguma forma uma amplitude e é acessível a diferentes públicos, né? E quando a tua própria linguagem, a própria forma como tu aborda esse conhecimento escrita, ele está voltado pensando que você está escrevendo, por exemplo, para policiais, para militantes de um movimento social, né? E, bueno, essa ideia de uma antropologia pública que o Didier Fassin nos traz é muito potente nesse sentido, pensar em dialogar com outros grupos para além da academia, né? E sempre estar responsável, enquanto o autor, sempre responsável em responder às pessoas, né? Porque sempre vem um debate crítico, né? Críticas e questões em relação ao trabalho e tal. Então, a ideia de que o pesquisador também esteja sempre aberto ao diálogo com esses outros grupos. E não só ao diálogo, mas também ao engajamento. Então, a ideia da antropologia pública é que ela que seja uma antropologia engajada com o debate público, tu entende? E não com o debate acadêmico. Sim. Né? Então, é uma outra lógica de pensar a antropologia, né? E, ao mesmo tempo, de dar a cara a tapa e justificar, e defender as suas colocações, e rever a partir da observação de outros sujeitos, de militantes dos movimentos sociais, né? E pensar sempre nos efeitos que esse trabalho pode ter, para o bem ou para o mal, né? Então, um pouco inspirado nesse antropólogo, mas também em outro, e aí eu acho muito bacana, o João Bill, que é um antropólogo que estuda o campo da saúde global, né? E tem uma, digamos assim, uma abordagem que ele traz, que é assim, a gente pensa as políticas no campo global, elas acontecem sempre numa lógica assim, da bala mágica, né? Ou seja, uma tecnologia ou um remédio, ele analisa, na verdade, a recepção, as políticas terapêuticas para a AIDS no Brasil, né? Como se uma tecnologia ou um medicamento fosse resolver, de fato, né, todo um processo de vulnerabilidade que é muito mais amplo na vida de alguém. Então, tu pode ter acesso ao medicamento, mas a tua panela dentro de casa está vazia, seus armários estão vazios, né, a tua habitação tá precária, tu não tem acesso ali a saneamento básico, mínimo, para garantir a tua saúde, etc. Né? Então, ele mostra a tendência na saúde global a essa lógica da bala mágica. E o quanto que a antropologia tem que trazer esses outros fatores societários que ficam invisíveis nas políticas públicas, como se elas fossem resolver a vida das pessoas. Né? E a antropologia tem que trazer isso que fica subsumido, né? Por isso que essa ideia do antropólogo que valoriza o detalhe, né? O detalhe, o micro, o cotidiano, que não entra nos documentos, né? É justamente fazer com que isso imploda. E ao implodir, venha para o debate público também, né? Incomode de alguma forma. Então, a ideia é incomodar, né? É persistir nessas outras narrativas que ficam aí subsumidas na ideia de que, bom, estamos fazendo uma grande coisa para a população em situação de rua, que é justamente abrir um espaço maior para tirá-las da rua. Tá, ok. Isso resolve? Né? A reunião de pessoas, né? Eu lembro na Copa do Mundo em Porto Alegre, Pedro, não sei se tu lembra, né? Que uma das soluções dadas pelo poder público
porque a violência policial estava muito intensa em relação a essa população em tempo de Copa do Mundo, empurrando as pessoas para outros territórios, né? A solução dada foi reunir essas pessoas num terreno baldio em Porto Alegre, né? E interessante que a solução é sempre aglomerar para esconder, como se isso fosse resolver todo o processo, né? Então, em Porto Alegre, as pessoas elas foram aglomeradas num terreno baldio. O movimento social acompanhou todo esse processo, né? Denunciou, inclusive, teve uma série de denúncias feitas pelo próprio movimento social da população de rua em Porto Alegre, né? Mostrando que os diferentes grupos, inclusive alguns grupos rivais, eram obrigados a conviver, e o quanto que isso gerava, esse espaço confinado, né, uma série de conflitos, enfim, de problemas entre eles, né? Então, algo que na mídia saiu como a informação de que Porto Alegre se livra da higienização social em tempo de Copa do Mundo, na verdade, apontou uma solução muito específica, que é o confinamento, que não resolve nada, né? Então, tá vivendo, não sei como é que está em Pelotas, mas, de certa maneira, a gente está vivendo esse confinamento emergencial aqui em Brasília, né, em algumas outras cidades também, onde está pegando a população em situação de rua e colocando em espaços, né, que são subutilizados, aqui estão colocando no autódromo, né, sem qualquer tipo de experiência, sem qualquer tipo de prerrogativa, se junta todo mundo, se libera para entrar, para sair. E a saúde, assim, e a questão, por exemplo, da testagem, né? Essas pessoas estão sendo testadas, né? A gente sabe que existem casos assintomáticos, né? E aí você apontar a solução para aglomeração, para reunião, né? O que significa isso? Significa tirar da rua para não incomodar ninguém, né? Ou seja, para tirar da vista aquilo que incomoda a população historicamente e para dizer, bom, estamos fazendo alguma coisa. Agora, está garantida a saúde, de fato, né? As pessoas estão sendo testadas para que, dentro desse espaço confinado, elas não sejam, então, foco de transmissão e não sejam um tiro no pé, na verdade, para vulnerabilizar ainda mais essa população, né? Então, isso é uma questão que vem à tona e que o próprio movimento social vem trazendo esse debate também, né? Bom, é preciso articular as ações, saúde, assistência, acesso à justiça, habitação, né? Enfim, então, é muito complexo o debate, e a simples solução de conseguir um espaço para colocar é uma solução clássica. A gente conhece isso há um século, pelo menos, né? Sim. Então, é algo muito complicado, assim. Você colocou, eu acho que essa seria a minha primeira pergunta que eu ia fazer para você, você colocou no título da nossa conversa a palavra vulnerabilidade. Eu queria entender de ti o que é vulnerabilidade. Eu não entendo vulnerabilidade como digamos assim, um substantivo. Eu prefiro usar processos de vulnerabilização, né? Porque quando tu pensa vulnerabilidade, parece que você está essencializando aquela população, como se fosse vulnerável a tudo e a tudo, quando na verdade a gente sabe que as pessoas têm potência política, têm potência organizativa, desenvolvem estratégias para superar, enfim, para lidar com as suas situações, inclusive coletivas, né? A gente tem um exemplo aí muito claro, né, Pedro, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, não sei nos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, assim, tem uma articulação fantástica, né? Agora, o movimento social, nesse exato momento, está aí se articulando para suprir aquilo que o Estado não está dando conta em Porto Alegre, né? Que é, por exemplo, instalando torneiras públicas no espaço público para que as pessoas possam fazer essa higienização, garantir o alimento. Contra a própria recomendação da Prefeitura de Porto Alegre, estão instalando as torneiras, né? Exatamente. A Prefeitura de Porto Alegre lacrou torneiras públicas. Então, e aí eu fico pensando em algo mais profundo, né, Pedro? Que é algo, assim, perverso do Estado. Que é uma perversão mesmo, que é uma ação perversa de um processo de que você deixa algumas populações à mercê e à morte. É um processo de exposição dessa população à morte. Quando tu manda lacrar uma torneira num contexto de pandemia, tem uma intenção muito clara de extermínio, certo? De extermínio, de você deixar uma população à morte, sabe? Então, assim, e aí que entra a questão racial também, que a gente tem insistido bastante, né?
Quando o debate sobre mendicância no Brasil ele surge, na verdade, em 1830, né? Quando o Código Criminal, o primeiro Código Criminal no Brasil, ele coloca a mendicância como um crime, ele começa a criminalizar a mendicância. Só que quem eram essas pessoas que estavam nesse momento experienciando o espaço público? Eram os escravizados que, de alguma forma, alcançavam a sua alforria e passavam a circular pelo espaço público, né? E, em algumas situações, a única forma de sobrevivência naquele contexto era, de fato, o apelo à caridade alheia, era, de fato, o apelo à religiosidade do outro para se compadecer com a sua situação, não é? Então, a gente vê que a origem da mendicância, do debate público sobre a mendicância no Brasil e a origem da criminalização, ele é marcado por uma questão racial. E aí, quando tu vai para as pesquisas nacionais, né, se não me engano, a primeira pesquisa a nível nacional foi em 2009, pelo MDS, né, o percentual de pretos e pardos, né, é altíssimo. Né? E aí tu pensa nessa continuidade desse processo. E aí tu vai para Porto Alegre. Porto Alegre, tu pega um detalhe, torneiras sendo lacradas. Poderíamos trazer outros tantos aqui. E aí, bueno, a gente tem insistido nessa questão. Existe um projeto, né? Existe um projeto de Estado, que é também um projeto genocida, que é também um projeto racista, que está estruturado, ele é estrutural, não é algo que a gente possa dizer assim, é uma patologia social. Não é uma patologia. Né? Quem nos ensina isso é o professor Silvio Almeida, um filósofo, né, brasileiro, e ele nos fala assim, racismo não é uma patologia, ele estrutura as nossas relações. E quando ele estrutura as nossas relações, a gente percebe que dentro das próprias instituições estatais, das políticas, ele também está aí atuando. Né? Agora eu até perdi o fio da meada. Não, segue aí, vai. Eu não lembro o que tu tinha perguntado antes, assim. Eu tinha te perguntado sobre vulnerabilidade. Então, aí era nesse ponto que eu queria chegar. Processos de vulnerabilização. Né? Não que a vulnerabilidade ela atinja, de fato, o seu fim, né? Mas existe um processo constante de tentativas de vulnerabilização das pessoas. Então, por isso que eu prefiro, de fato, o termo processos de vulnerabilização, porque ele dá conta de uma dinâmica, que é uma dinâmica histórica, social, política, que envolve dominação, poder, mas também resistência, luta, denúncia, reivindicação. Né? Então, é algo muito mais complexo. Tens razão em chamar a atenção para isso, porque no título está vulnerabilidade. Não é nenhuma questão de chamar a atenção, porque eu acho que, principalmente na área da saúde, os termos eles são apresentados, os conceitos são falados e muitas vezes se desgastam o conceito, então se fala em vulnerabilidade a todo momento e a gente nunca para conversar bem o que é vulnerabilidade. Né? Você explicou muito bem. A Ana Maria Esquerdo está falando, é a questão da necropolítica, isso que você estava falando. Exatamente, Maria. Esse processo de exposição das populações à morte, né? E não como uma exceção, mas como algo que está aí historicamente sendo colocado, sendo praticado, né? Sendo cristalizado nas práticas estatais cotidianas dos agentes que estão lá na ponta, na rua, mas também na própria lógica das instituições que expõem algumas populações à morte. Vamos dar um exemplo do auxílio emergencial. Sim. Né? O Observa Qualquer Rua tem aí mostrado uma série de reportagens, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, né? Em São Paulo, por exemplo, tem articulado uma rede envolvendo vizinhanças para emprestarem o celular para que as pessoas em situação de rua possam ter uma esperança de se cadastrar no auxílio emergencial. Ao mesmo tempo, o auxílio exige CPF, identidade, documentação, né? Que muitas vezes essas pessoas não têm, na grande maioria das vezes não tem acesso. Né? Então vamos chamar a defensoria para fazer e emitir documentos. Ok, dobra uma esquina embaixo de um viaduto, o que acontece com os documentos? A abordagem da segurança pública, novamente, queima, bota fora, rasga a documentação, como muitos relatos, como muitos fatos que aconteceram em Porto Alegre durante a Copa do Mundo. Né? Então, o próprio Estado, né, ali com o seu braço penal, né, e com o seu braço social, fica atuando o tempo todo, né, de modo que a coisa não anda, porque o próprio Estado retira essa documentação, né, precariza essas pessoas em termos de reconhecimento, né,
dos seus direitos e da garantia do mínimo, que é o documento de identificação pessoal, né? Então, a questão é muito mais complexa, né? Sim. Tiago, você falou, e agora você pegou o exemplo do padre Júlio, você falou da história da bala de prata, né, na saúde global, e você pegou o exemplo do padre Júlio agora, e agora também lembrando de outras conversas que a gente anda tendo. Você não acha que, neste momento, dessas outras narrativas, como você fala, ou dessa capacidade de se construir uma relação com vizinhos para que se empreste o celular, para que se faça o cadastro, né? Há toda uma tentativa quase que artesanal de construção de relações de cuidado nesse momento, né? Onde a comida também passa a ter uma importância que antes não tinha tanto, né? A questão dos cuidados de higiene também passa a ter uma importância que antes não tinha tanto para a população em situação de rua, né? Essa capacidade de se construir artesanalmente um cuidado, né? Artesanalmente no sentido fora, de certa maneira, do institucional, é que está pegando, né? E é o que está funcionando, na verdade, né? E, ao mesmo tempo, é o que está expondo as lacunas do próprio Estado. Né? É isso que está expondo, está trazendo a tona. Né? A gente vê as pessoas aí se solidarizando. O Henri falou com a gente quinta-feira passada, né, que a saúde está encastelada no hospital. Né? Hoje sinônimo de saúde é o hospital com leito e respirador. Né? E esse encastelamento demonstra a própria incapacidade que a saúde tem de construir novas formas de cuidado. Né? Exatamente. Né? Ligadas ao território, ligadas ao vizinho, ligadas a quem pode ajudar, ligadas à igreja, muitas vezes. Exatamente, Pedro. E, ao mesmo tempo, o quanto que isso, quando envolve a população não diretamente ligada às pessoas em situação de rua, tem a potência de produzir uma outra sensibilidade, um outro olhar para essa população, né? E pode contribuir, inclusive, para amenizar ou para até enfrentar algumas ações de violência, de preconceito dessas pessoas no espaço público, de um medo social que se construiu historicamente, quando a gente, na verdade, está aí articulando as redes e mostrando para as pessoas, olha, é possível contribuir, é possível estar diante de pessoas que não têm nem um celular para poder acessar um benefício, que é um benefício que vai durar aí 3 meses, né? 3 meses não vai alterar em nada a vida dessas pessoas, é só algo emergencial, né? E, ao mesmo tempo, Pedro, o que me preocupa é o quanto que também a gente tem que tomar um certo cuidado para não naturalizar as ações de solidariedade, que são importantes, mas elas não devem ser algo permanente, porque desde a Constituição de 88 é o Estado que deve se responsabilizar em garantir políticas efetivas, né, e promover aí a política dos direitos e acesso às políticas de fato. Né? Então, é algo que tem que andar junto, assim, eu acho bacana, eu acho fantástico essas redes de solidariedade, elas têm que emergir e elas estão denunciando o próprio Estado. Estão tensionando o próprio Estado. Também é uma forma de tensionar. Justamente. Também é uma forma de colocar no debate público, né, o tema da população em situação de rua e desse processo de vulnerabilização, né, mas sempre tensionando o próprio Estado. Olha, é preciso garantir. É preciso que as pessoas não dependam, de tempos em tempos, da solidariedade do outro. Justamente, como coloca o Marcelo está lembrando aqui, como se a população em situação de rua já não sofresse de epidemias antes, como a própria tuberculose, né? Exatamente, exatamente. E não só doenças físicas, né, mas uma série de outras... Você apontou a violência também? Exato, racismo, preconceito, né, enfim, medo. E de que maneira vocês estão indo para a rua nesse momento, Tiago? Como é que vocês estão fazendo? Não, nós estamos articulados todos pelas redes sociais, fazendo encontros semanais, nosso grupo de pesquisa, né? Fazendo encontros semanais por webconferência. E, bom, o que a gente pode fazer é debater alguns textos, né? Eu recebi agora graduandos, o pessoal que está entrando agora no projeto de extensão, e que precisam, então, se apropriar do debate sobre população de rua, sobre direitos humanos. Então, eu estou semanalmente debatendo com eles um texto específico, né? E, junto com isso, a gente está elaborando esse projeto de extensão, que eu te falei, com os agentes do Estado, né? Acertando alguns pontos, vendo alguns textos, material didático, etc. Né? Então, o que a gente está podendo fazer nesse momento é isso, né? E está mapeando também
bolsista nossa que está mapeando tudo que aparece na mídia sobre população de rua em Pelotas e na região, aqui na região sul. Então, ela está mapeando, organizando, arquivando, e depois a gente pretende usar isso como material didático, tanto no curso, quanto para depois escrever alguma coisa sobre essa questão aqui na cidade, né? Essa visibilização da população de rua no contexto de pandemia na zona sul do estado. Aqui, né? E deixa eu te perguntar, porque quando eu te perguntei lá no início como é que é a população em situação de rua de Pelotas, eu até nem estava querendo saber de número, porque essa é uma questão para mim, que é a questão de saber quantos tem, você conta hoje e amanhã já não é mais. Né? Sim. Mas qual é a característica da população em situação de rua em Pelotas? É gente mais velha, gente mais nova? Olha, nós temos... Vou te falar... Marcante, não tem? É homem, mulher, família? Uhum. Então, a maioria... Você falou também das pessoas que saem do Uruguai ou da Argentina, né? E que acabam passando por aí também. Como é que é? Uhum. Bom, é uma população bastante heterogênea, a gente já sabe disso, né? Desde a pesquisa de 2009 a nível nacional, né? Em Pelotas não foge muito dos dados nacionais, né? É uma população heterogênea, a maioria são de homens, né? Negros, sobretudo, com ensino fundamental incompleto, né? E 60% dessa população é pelotense, é daqui, né? E aí tem muita gente que vem de fora, obviamente, isso a prefeitura vem levantando alguns dados a partir do serviço de abordagem e mostrando que vem muita gente do Uruguai, na verdade, né? Malabaristas, né? O pessoal que está vendendo seu artesanato também, né? Que está aí na luta e que está percorrendo territorialmente, que está nessa lógica mais nômade mesmo, né? Buscando aí se expressar a partir da arte, mas também conseguir se manter ali o mínimo, né? De recursos para sobreviver. Então, esses também acabam sendo contabilizados como pessoas em situação de rua, porque também acabam utilizando, eventualmente, o albergue, né, o centro pop, ou vão ali também para almoçar no restaurante popular e tal, e acabam entrando nos cadastros, né? Mas a maioria é pelotense, é uma população que vem das periferias da cidade, né? Enfim, e que está aí nessa faixa dos 19 aos 58 anos, se eu não me engano. Deixa eu só verificar se nós temos esses dados direitinho aqui, né? Agora eu estou muito preso aos dados, né? Enfim, não vou achar, mas a faixa é dos 19 aos 50 anos, né? Homens, sobretudo, né? Mulheres tem, sim, obviamente a gente apontou aí 13% de presença feminina. É importante destacar aqui, é uma amostra, o que a gente pegou, né, 55 usuários e tal. E, bueno, voltando a falar um pouco da violência, né, digamos assim, 90% das mulheres que a gente entrou em contato relatam ter vivenciado um tipo de violência, e 3 delas colocam a experiência da violência sexual no contexto das ruas, né. E aí eu lembro do trabalho brilhante, uma brilhante pesquisa da Thalita Fernandes, que é uma geógrafa da URGS, e ela fez uma dissertação de mestrado em que ela mostra que no universo das ruas, em Pelotas, né, para as mulheres em situação de rua com as quais ela conversou, com as quais ela conviveu, a figura masculina, a figura do homem, ela representa, digamos assim, ela é uma figura ambígua, né, porque ela é, ao mesmo tempo, a fonte da violência, né? Porque é dos homens que, de alguma forma, elas acabam sofrendo essa violência, mas, ao mesmo tempo, é a fonte de proteção nas ruas, né? Porque a figura... Exato, porque a figura masculina acaba, então, fornecendo alguma proteção em relação a outras violências que essas mulheres também sofrem, e esses homens também, né? Então, é uma ambiguidade, assim, muito... E aí, por isso que a gente está chamando atenção para isso, né, Pedro? Quando a gente traz esses detalhes que não são detalhes, né, a gente chacoalha um pouco esse discurso público da população de rua como algo homogêneo, e vamos resolver só dessa forma, né? A gente vai trazendo esses detalhes, essas ambiguidades, né, e vai mostrando quanto que as políticas públicas precisam lidar com essa diversidade,
né, com essa multiplicidade de existências nas ruas, né, e de uma degradação de processos de vulnerabilização, quando as mulheres, então, são muito mais vulnerabilizadas, digamos assim, nesse processo. E o que fazer com isso? Aí entra políticas voltadas para as mulheres, por exemplo, né? Então, o quanto que é uma população que precisa de uma intersectorialidade das políticas, né? É isso. Tiago, o Cássio está perguntando para você o seguinte, questão da necropolítica, né? Mas como fazer? O Estado que o Tiago traz claramente está fazendo morrer ou tentando fazer morrer. Como cuidar coletivamente fora dessa máxima de Estado? Boa pergunta. Eu acho que já está se fazendo isso. Não pela via do Estado, né? Não pela via do Estado, mas por isso que nós estamos trazendo aqui, como o Pedro já trouxe, né, o exemplo lá do padre Lancelotti, mas também de outros coletivos que estão estabelecendo um processo de cuidado coletivo para além do Estado, afrontando o Estado, né? E, ao mesmo tempo, denunciando. Eu lembro que o Movimento Nacional da População de Rua, Cássio, é o Cássius, por acaso? Só para saber, ou é o Cássio? É o Cássio, tá, né? Eu lembro que em Porto Alegre, o Movimento Nacional da População de Rua tinha uma relação com o Estado, e esse Estado que a gente está falando, Estado necropolítico, né? Que era uma relação de denúncia e, ao mesmo tempo, de acesso às suas políticas, né? Então, o quanto que as pessoas vão acessando o Estado, mas desconfiando dele o tempo todo, porque essas pessoas sabem, na pele, na experiência, na vivência, que esse Estado é um Estado também violento, que junto com o braço social funciona também o braço penal, se quiser usar a metáfora do Vacan, né? do Estado com dois braços, né? O Estado centauro, né? O Estado social em cima e penal embaixo, e ele é a mesma coisa, é uma coisa só, e se volta para a mesma população o tempo todo. Então, as pessoas têm consciência disso, né? E esse processo de ir acessando e denunciando, um pé na frente, um pé atrás, né, é algo que o Movimento Nacional da População de Rua vem fazendo muito bem. E não só isso, entre o coletivo, entre as coletividades em mobilização, está se criando, já vem se criando há um bom tempo, um processo de cuidado coletivo com o outro, de compreensão dos processos que vulnerabilizam o outro também, né? Então, é um processo de reinvenção, né, desses coletivos, de reinvenção da própria sociedade civil na sensibilização com esses coletivos, né? E na desconfiança o tempo todo do Estado. Claro que é preciso acessar políticas, e é o Estado o grande responsável pela garantia dos direitos. Mas a gente não pode esquecer de uma dimensão muito mais histórica, muito mais profunda, muito mais estrutural, que atravessa o Estado, né? Que atravessa o Estado, que é esse processo necropolítico, né? Então, é sempre uma questão de desconfiança e, ao mesmo tempo, de pressionar, né? De pressionar o Estado para garantir, de pressionar o Estado para reconhecer as suas próprias violências e transformar, e, ao mesmo tempo, apostar nas coletividades fora do próprio âmbito estatal, né? Enfim. A gente, às vezes, fala fora, mas me parece muito mais que também é fora numa questão até da maneira de construção de linguagem, de construção Sim. de fazer, de construção de cuidado, né? Esse fora não é um fora só da porta para dentro e da porta para fora, né? Esse fora também são construções de outras lógicas que passam por lógicas menos engessadas, né? De construção de cuidado, de construção de saúde. Exatamente, exatamente, né? E até a ideia de que dentro do próprio Estado, né, o Estado é essa coisa que a gente imagina como algo acima de nós, né, que está ali no comando, na verdade são pessoas, né? E são pessoas, inclusive, que transitam entre as mobilizações sociais, que são militantes, que estão dentro do serviço também e, de alguma forma, contribuindo para a mudança dessa lógica estatal mais violenta, né, desse braço penal mais atuante, né? Então, são pessoas de carne e osso que estão ali, que têm, obviamente, as suas moralidades, as suas crenças, as suas ideologias, né? Mas que, justamente isso, né, Pedro, nos mostram o quanto que não existe essa fronteira muito delimitada em Estado e sociedade civil, que são sujeitos que estão transitando entre diferentes universos e contribuindo justamente para a transformação desse próprio Estado, né? Quando você fala dos boletins que vocês produzem aí para tensionar o Estado, me parece isso também, né? Uhum.
São novas lógicas que são construídas, são novas linguagens que são construídas, que o Estado, de uma maneira ou de outra, forçosamente ou não, ele vai ter que ouvir, né? Ele vai ter que lidar com essas novas lógicas, com essas novas linguagens que estão sendo construídas. Né? Aí, no caso do Pelópolis, por vocês. Exatamente, e dar alguma resposta para isso, né? Porque isso não pode ficar sem resposta. Né? Então é isso. O que é bacana, Pedro, é que a gente está... Isso não é novidade, esse processo de estar utilizando as pesquisas, os boletins aqui na cidade, né? O próprio GITEP, que é esse grupo que eu mencionei, que é o Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Estudos em Estudos Penitenciários, né? Vem há algum tempo fazendo justamente isso, né? Lançando boletins de pesquisa com dados muito precisos para pensar aí e colocar em debate público na região e até no estado e fora, né, a questão penitenciária. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma conversa com uma participante de um coletivo que lida com a população penitenciária, né? Que bacana. E aí, assim, a gente entrou na onda e viu justamente que isso já vinha sendo realizado na cidade de forma muito bem feita e o quanto que poderia ser também uma ponte para a antropologia, né? Para a lógica, do olhar antropológico, para estar tensionando isso também e não cair um pouco no jogo da conversa somente entre os pares, né? Que é um perigo, né? E uma tentação aí, digamos, das ciências sociais. Né? Não acho que não é só das ciências sociais, não. A própria saúde, né? Qualquer área de conhecimento, quando se fecha dentro de si mesmo, tende a uma inanição, né? E a uma repetição protocolar do que está sendo feito e do que já se fez, e tende a uma inanição mesmo, né? A definhar. Exatamente. Né? É muito interessante essa capacidade que vocês se colocam, e esse objetivo que vocês se colocam quase como uma hipótese de trabalho, né? De estar em contato com o público, como você falou nessa antropologia pública, que me parece muito mais uma antropologia popular do que pública, nesse sentido de estar presente no diálogo público, né? De estar presente no diálogo popular com as próprias pessoas. Né? Exatamente. E sendo bem recebido, pelo menos no caso aqui em Pelotas, a gente está sendo bem recebido por uma das principais instituições, por um dos principais serviços, né? Da população de rua, que é o Centro Pop. Isso, né, que é um ouro. Isso a gente não ouve de outros grupos, isso a gente não ouve de outras cidades, porque sempre quando se fala da presença de grupo, da presença de pesquisa em espaço de serviço, há uma tensão, espera lá, tem que ter o CEP, tem que assinar um monte de papel, tem que perguntar isso, mas não pode chegar lá, e isso que vocês conseguem, essa abertura que vocês conseguem aí é ouro. Exatamente. Claro, que foi cavada com muito diálogo, com muita paciência, com muito respeito também pelos trabalhadores que estão lá na ponta lidando com a população. Né? Então, todo um processo de cuidado, de respeito, de como abordar, né? E de estabelecer vínculos que também reconheçam esses trabalhadores, né? Nesse processo de pesquisa. Então, como parceiros dessa pesquisa, também como sujeitos que estão ali fazendo essa pesquisa conosco também. Não é algo da universidade em si, mas são trabalhadores que estão também pensando essa realidade conosco, juntos, né? Então, assim, não é algo a universidade aqui, né, e eles lá abrindo o espaço para nós, para a gente fazer a pesquisa lá dentro. Não, são parceiros de pesquisa. Né? E isso tu envolve as pessoas no debate, tu envolve elas também na reflexão. Né? Eu acho que isso é muito bacana de insistir nisso também, né, Pedro? Porque o serviço, de certa maneira, às vezes, ele se fecha, é isso que a gente está conversando, né? Ele se fecha de tal maneira que qualquer pessoa de fora está ali para denunciar alguma coisa, né? Exato. Uma política paranoica de se denunciar, vai denunciar o serviço, quando, na verdade, é justamente o contrário. Exatamente. Exatamente, é isso. E aí, isso me lembra um pouco, assim, algumas pesquisas da antropologia, Pedro, que têm se lançado, por exemplo, para pesquisar os próprios antropólogos. E o quanto que a reação é a mesma dos antropólogos, sabe? Não, né? O medo de estar me avaliando, de estar me pesquisando, transformando em objeto de pesquisa. Então, eu acho que, sabe, é a mesma lógica. E quanto que é compreensível as pessoas acham que vão ser avaliadas, que vão ser denunciadas, né?
que estão fazendo alguma coisa errada, de fato, e quanto que é importante a gente mostrar que não, né, que a lógica é construir uma parceria, que é construir, né, e que, obviamente, que as críticas, quando forem necessárias, serão feitas, mas com muito cuidado, para não individualizar o processo. Né? Se a gente tem ideia de que é algo que é processual, que é mais profundo, né, mais arraigado, a gente não individualiza. E aí as pessoas compram contigo também aquela crítica, porque é uma crítica construtiva, de alguma forma deve ser construtiva, e deve sempre tomar o cuidado, Pedro, de apontar caminhos, né? A antropologia, às vezes, faz críticas, mas não aponta caminhos, né? É importante apontar caminhos, né? Apontar caminhos no sentido das políticas públicas, da garantia de direitos. Então, faça crítica. Você só consegue apontar caminho se você estiver aberto ao diálogo. Senão, senão você fica planando numa atmosfera transcendental, teórica, que você não pisa no chão nunca. E fica naquela lógica de você num pedestal, né, intocável, inatingível pelo resto dos atores que estão ali contigo, tentando produzir, né? Isso, coletivamente. Cara, compromisso, então deixa eu só te fazer uma pergunta que não está podendo faltar no que a gente está fazendo aí todos esses dias. Depois eu te agradeço no final, mas eu queria te perguntar o seguinte: para você, o que é saúde e o que é cuidado? Olha, a minha lógica de saúde, ela é uma lógica, eu acho que muito normativa, sei lá, muito, sabe? Porque, assim, quando a gente fala em população de rua, a gente sabe muito bem que o acesso à saúde, o acesso pleno à saúde é algo quase utópico frente à realidade que a gente observa, né? E aí, quando tu olha o SUS, né? Olha, teoricamente, a grandiosidade, a preciosidade que é o SUS, né? E aí tu olha para a população de rua, tu vê, na verdade, uma série de digamos assim, de impedimentos, de entraves que, embora a gente possa considerar aí a Portaria 940, né, de 2011, se não me engano, né, que permite o acesso dessa população sem precisar declarar endereço fixo, etc., ou documentação, né, de endereço nos espaços, né, de acolhimento, de atendimento, mas o quanto que ainda essas pessoas passam por uma série de preconceitos, né, não são, às vezes, permitidas entrar numa UBS ou no próprio pronto-socorro pela própria condição das suas roupas, né, da sua higiene, etc., e isso também se reproduz nos espaços de acesso à justiça ou de não acesso à justiça, como o Ministério Público, Defensoria Pública, que muitas vezes essas pessoas nem espaço têm para fazer uma denúncia, ou um medo, inclusive, né? Então, eu penso saúde justamente nessa problemática. Eu não penso a saúde como algo substantivo, mas o quanto que, quando a gente olha para a população de rua e pensa a saúde, a gente pensa numa problemática, né? Uma problemática que precisa ser debatida, precisa ser avançada de alguma forma, e isso só avança com a abertura de canais de conversa, de diálogo com as populações que são alvo das políticas. Então, eu penso saúde como participação, tá? Como participação. E o cuidado, para mim, o cuidado ele vem do campo da saúde, né? O cuidado, ele é uma relação, né? Tem que ser uma relação com o outro que garanta a sua integridade física, emocional, social, né? Então, para mim, cuidado é também laços, é também vínculos, é também coletividade, né? É também fazer parte de uma coletividade, sentir-se parte, aceito e cuidado, né? É fundamental o cuidado coletivo nesse sentido, né? Porque quando a gente pensa cuidado, parece que, em alguns momentos, é o cuidado de uma pessoa em relação a outra, né? Mas eu acho que está muito para além disso, né? O cuidado ele tem que ter uma dimensão coletiva, ele tem que fazer com que as pessoas se sintam parte de uma coletividade, para se sentirem cuidadas e também ter a potência, a capacidade de cuidar do outro, né? E cuidar do outro significa compreender também que o outro passa pelos mesmos processos que você, né? Então, enfim, não é uma noção de cuidado muito próxima do usual, talvez, ou da própria noção de cuidado no campo da saúde, né? Mas ela está muito mais... Justamente não tem o usual. Ela tá muito... E eu vou te ser bem sincero, Pedro, essa noção de cuidado que eu estou te trazendo, eu aprendi ela, tá? E eu aprendi ela com pessoas em situação de movimento social, né? 3 anos e meio vivenciando
militância política com a população em situação de rua em Porto Alegre, né, durante o processo de produção da tese de doutorado. Essa noção de cuidado foi algo que saltou aos olhos para mim, e foi justamente essa noção de cuidado que ficou. A população do movimento social tem esse poder de estabelecer um cuidado, que é um cuidado que é acolher quando alguém chega numa reunião do movimento social totalmente sem nenhuma esperança de transformação, de ajuda, né, com uma série de precariedades físicas ali, né, tendo sofrido violência, né, com as suas roupas, com seus pertences, e é abraçada, é acolhida, é ouvida, né? Então, assim, eu acho que isso produz... Cara, a capacidade que o movimento social, o MNPR é um deles, né, tem de construir um espaço terapêutico é incrível. Sem dúvida. É incrível. Sem sombra de dúvida. O MST, então, a capacidade que o MST tem de construir espaços terapêuticos no que eles fazem é incrível também. Olha, o Marcelo está agradecendo, está falando que queria ter um antropólogo desse na cidade dele, não sei onde ele mora. Thalita também está agradecendo, Tayane está agradecendo, Josi também deu os parabéns, Gabriela também. Eu queria te agradecer demais, cara, por essa nossa primeira conversa. Eu acho que a gente tem que conversar mais. Uhum. Não tem que esperar a próxima pandemia para a gente conversar, não. E vamos ver se a gente consegue, pelo menos, de repente, depois fazer alguma coisa mais juntos e, de repente, estender essa nossa conversa para outros momentos também. Obrigado demais. É uma honra poder te conhecer, poder conversar com você assim. Pedro, eu que agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar dialogando com vocês todos aí, e o quanto isso me permitiu rever muita coisa, né, e formular muitas questões também, né, porque muita coisa vem no calor do diálogo, né. Sim. Então só tenho a te agradecer mesmo, né, e parabenizar o Observa Pop Rua, que vem fazendo um trabalho fantástico aí, de amplitude nacional, né, enfim, e já te adiantando que a gente vai te entrevistar, né, entrevistar a tua equipe, né, entrevistar o Pop Rua no âmbito do PPG, do nosso programa aqui de Política Social e Direitos Humanos, está marcado para o dia 17 de maio. Né? 17 de maio a gente está de novo, né, conversando. De novo juntos, conversando, agora falando do trabalho de vocês aí em Brasília e no Brasil. Tá, valeu, Pedro, muito obrigado. Vamos deixar claro que não vai ser comigo só, tem Cássio, tem Tâmara, claro. E o pessoal que vai chegar aí também. Na verdade, se eu puder fugir, eu vou fugir. Mas te agradecer demais. Bom trabalho para vocês aí e a gente se encontra. Valeu, Pedro. Abração. Se cuida aí, cara. Valeu.